Em 28 de maio de 2026, o secretário de Estado americano Marco Rubio assinou um documento que mudou de forma imediata e permanente a relação entre os Estados Unidos e o Brasil em pelo menos 4 dimensões críticas. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho foram classificados pelo governo Trump como organizações terroristas estrangeiras e como terroristas globais especialmente designados. A medida entra em vigor no dia 5 de junho de 2026. Não foi uma surpresa completa. O promotor Lincoln Gacchia, do GAECO de São Paulo, havia alertado que essa decisão estava chegando. Flávio Bolsonaro havia defendido a medida pessoalmente em reunião com Marco Rubio, em Washington. E o padrão americano de classificar organizações criminosas latino-americanas como terroristas já havia sido aplicado a cartéis mexicanos, ao Trem de Aragua venezuelano e ao MS-13 salvadorenho. Mas a decisão foi tomada sem consulta ao governo brasileiro, contrariando a posição do presidente Lula. E com um timing politicamente carregado que transforma uma medida de segurança em um instrumento de pressão geopolítica sobre o Brasil. E as consequências vão muito além da segurança pública. Vão afetar o sistema financeiro brasileiro, o investimento estrangeiro no país, a soberania jurídica nacional e a política interna de formas que a maioria dos brasileiros ainda não entendeu completamente. Hoje você vai entender o que essa classificação significa na prática, o que aconteceu com outros países que passaram por situações similares, como isso vai afetar os investimentos estrangeiros no Brasil e o que o governo brasileiro deveria fazer diante dessa decisão unilateral americana. Se você quer entender por que a classificação do PCC e CV como terroristas pelos Estados Unidos vai além da segurança pública e vai chegar diretamente na economia brasileira, deixa o seu like agora. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa crise em tempo real. Vamos direto aos fatos. Antes de qualquer análise sobre as consequências, precisamos entender com precisão o que essa classificação significa do ponto de vista jurídico e operacional. Existem 2 tipos de designação que foram aplicados simultaneamente ao PCC e ao CV. O primeiro é a classificação como Organização Terrorista Estrangeira, a FTO, na sigla em inglês. Essa designação torna crime nos Estados Unidos prestar qualquer forma de apoio material a essas organizações. Qualquer pessoa ou empresa americana que tenha conhecimento de transações financeiras envolvendo o PCC ou o CV e não reportar às autoridades pode ser processada criminalmente. O segundo é a classificação como Terrorista Global Especialmente Designado, o SDGT. Essa designação congela todos os ativos que estejam sob jurisdição americana de qualquer pessoa ou entidade associada às organizações designadas. Proíbe transações financeiras entre americanos e essas pessoas ou entidades, e permite que o governo americano pressione bancos de outros países para cortar relações com qualquer conta suspeita de ter vínculos com as organizações. A combinação das 2 designações cria uma jurisdição americana extraterritorial sobre cidadãos e entidades brasileiras que os Estados Unidos considerem ligadas ao PCC e ao CV. Isso significa que Washington pode agir sobre pessoas que nunca pisaram em solo americano se entender que elas têm ligação com essas organizações. Para o Brasil, isso não é apenas uma questão de segurança pública. É uma questão de soberania. Para entender o que o Brasil pode enfrentar nos próximos meses e anos, precisamos olhar para o único exemplo disponível de um país que passou por situação similar, com vizinhança geográfica e perfil econômico comparável, o México. Em janeiro de 2025, Trump classificou os principais cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. O cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração foram os primeiros a receber a designação, e as consequências para o México foram imediatas e profundas. O primeiro impacto foi no sistema bancário mexicano. Bancos americanos que operavam no México passaram a exigir due diligence muito mais rigorosa sobre os clientes mexicanos para evitar qualquer exposição a transações ligadas aos cartéis. Algumas instituições financeiras simplesmente cortaram relacionamentos com clientes mexicanos de regiões consideradas de alto risco, um fenômeno que os especialistas chamam de de-risking bancário. O segundo impacto foi no investimento estrangeiro. Empresas multinacionais com operações no México passaram a exigir de seus departamentos de compliance análises muito mais detalhadas sobre parceiros, fornecedores e distribuidores locais para garantir que não havia nenhuma ligação com organizações classificadas como terroristas. Em alguns casos, empresas optaram por reduzir operações ou adiar investimentos até que o ambiente de risco ficasse mais claro. O terceiro impacto foi diplomático. O México se viu em uma posição em que qualquer cooperação com os Estados Unidos no combate aos cartéis podia ser interpretada internamente como submissão à pressão americana. E qualquer resistência podia ser interpretada pelos americanos como conivência com o terrorismo. Era uma armadilha diplomática sem saída.
O quarto impacto foi político. A classificação fortaleceu setores da oposição mexicana que queriam uma postura mais dura contra os cartéis e criou pressão sobre o governo para agir de formas que talvez não fossem as suas prioridades de política interna. O Brasil vai provavelmente enfrentar um conjunto similar de consequências. E saber o que aconteceu com o México é essencial para entender o que vem pela frente. O primeiro e mais imediato impacto da classificação no Brasil vai ser no sistema financeiro. E ele é mais complexo e mais perturbador do que a maioria das análises está mostrando. Quando os Estados Unidos classificam uma organização como terrorista estrangeira, eles criam obrigações para qualquer banco do mundo que opere com o sistema financeiro americano. E praticamente todos os bancos do mundo operam com o sistema financeiro americano porque o dólar é a moeda de reserva global. E a maioria das transações internacionais passa por bancos correspondentes americanos. Isso significa que bancos brasileiros que tenham contas ou transações de qualquer pessoa ou empresa com ligação ao PCC ou ao CV ficam potencialmente expostos às sanções americanas. O banco não precisa saber que a pessoa é ligada ao crime organizado para ser responsabilizado. Basta que as autoridades americanas demonstrem que a transação beneficiou uma organização classificada. Para evitar esse risco, os bancos brasileiros vão aumentar dramaticamente os seus processos de due diligence e compliance. Mais documentação exigida de clientes, mais monitoramento de transações, mais bloqueios preventivos de contas em regiões consideradas de alto risco. E, potencialmente, um processo de de-risking, em que bancos simplesmente encerram relações com categorias inteiras de clientes consideradas de risco elevado. Esse processo já aconteceu nos Estados Unidos, com comunidades de imigrantes de países considerados de alto risco. Aconteceu no México, com as regiões controladas pelos cartéis. E vai acontecer no Brasil, em regiões e setores econômicos, onde o PCC e o CV têm presença significativa. O impacto no cidadão comum pode ser a dificuldade crescente de manter contas bancárias em regiões específicas, de receber remessas internacionais ou de fazer transações que os sistemas automáticos de compliance identifiquem como suspeitas. E aqui chegamos ao impacto que mais diretamente afeta o crescimento econômico do Brasil e que menos está sendo discutido nas análises sobre essa classificação. O investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu níveis recordes em 2025, com a China se tornando o maior investidor estrangeiro no mundo no país e o Brasil atraindo capital de múltiplas origens. Esse fluxo de investimento é essencial para o desenvolvimento industrial, energético e tecnológico que o Brasil precisa para crescer. A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas cria 3 problemas específicos para esse fluxo de investimento. O primeiro problema é o aumento do custo de compliance para empresas estrangeiras. Qualquer empresa multinacional que invista no Brasil agora precisa demonstrar para seus departamentos jurídicos e para seus investidores que seus fornecedores, parceiros e distribuidores locais não têm nenhuma ligação com organizações classificadas como terroristas pelos Estados Unidos. Em um país onde o crime organizado tem presença em setores como construção, transporte, distribuição de alimentos e varejo em várias regiões, essa due diligence é extremamente cara e complexa de fazer. O segundo problema é o impacto sobre o rating de risco do Brasil. Agências de rating e analistas de risco político usam as classificações de terrorismo americanas como um dos indicadores que compõem a avaliação de risco de um país para investimento. Um país que tem organizações nativas classificadas como terroristas globais pelos Estados Unidos recebe automaticamente uma marcação de risco adicional, que pode encarecer o custo de capital para empresas brasileiras que buscam financiamento internacional. O terceiro problema é específico para setores regulados. Bancos, seguradoras e fundos de investimento americanos e europeus que operam no Brasil têm obrigações regulatórias rígidas de não fazer negócios com entidades ligadas a organizações terroristas classificadas pelos Estados Unidos. Mesmo que a probabilidade de qualquer transação específica ter ligação com o PCC ou o CV seja pequena, o risco regulatório de ser pego em uma transação suspeita pode levar algumas instituições a reduzir ou retirar sua exposição ao Brasil preventivamente. A boa notícia é que o Brasil não é o México. Tem instituições mais fortes, uma economia mais diversificada e uma posição geopolítica mais complexa que dificulta qualquer isolamento. E como discutimos extensamente neste canal, a China está aumentando seus investimentos no Brasil de forma acelerada e não está sujeita às mesmas obrigações de compliance americanas. Mas o custo adicional de fazer negócios no Brasil vai aumentar. E parte do capital que poderia ter vindo vai preferir outros destinos menos complexos regulatoriamente. Além das consequências financeiras e econômicas, a classificação levanta uma questão de soberania que o Brasil precisa responder com clareza e com inteligência. A decisão americana foi tomada unilateralmente, sem consulta ao governo brasileiro, contrariando a posição do presidente Lula e articulada com setores da oposição política brasileira.
Esse conjunto de circunstâncias transforma o que poderia ser uma cooperação legítima no combate ao crime organizado em uma interferência nos assuntos internos do Brasil. Isso coloca o governo brasileiro em uma posição extremamente delicada. Se concordar completamente com a classificação e adotar as medidas que os americanos esperam, parece estar cedendo à pressão externa e às demandas da oposição política interna. Se resistir à classificação, parece estar defendendo organizações criminosas, o que é politicamente insustentável. A saída mais inteligente que especialistas em direito internacional e relações exteriores sugerem é a que o Brasil já usou em situações similares. Reafirmar a soberania nacional sobre as investigações e o combate ao crime organizado em território brasileiro, enquanto aceita cooperação técnica e de inteligência com os Estados Unidos dentro de marcos legais bilaterais existentes. É uma posição que afirma a soberania sem ser condescendente com organizações criminosas. O Itamaraty vai precisar de toda a sua habilidade diplomática para navegar essa situação. Porque, ao contrário de uma disputa comercial sobre tarifas ou sobre o PIX, essa é uma questão onde qualquer posição extrema tem custos políticos e diplomáticos muito altos. Em 28 de maio de 2026, com uma assinatura do secretário de Estado, Marco Rubio, o governo Trump transformou o debate sobre segurança pública no Brasil em uma questão de geopolítica financeira, soberania nacional e relações internacionais. A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pode ter motivações legítimas de combate ao crime transnacional. Ninguém defende que essas organizações não são extremamente perigosas e que não merecem a atenção máxima das autoridades. Mas o instrumento escolhido, a classificação unilateral americana sem consulta ao governo brasileiro e articulada com a oposição política, é um instrumento de pressão que vai muito além da segurança pública. O Brasil que discutimos ao longo deste canal, com suas riquezas naturais, seu potencial geopolítico e sua posição entre os grandes blocos em competição, precisa responder a essa pressão com inteligência e com clareza. Com firmeza sobre a soberania e com seriedade sobre o combate ao crime. São posições que não se contradizem e que, juntas, definem o perfil de um país maduro que sabe defender seus interesses sem se tornar refém de nenhuma agenda externa. Você acha que o Brasil vai conseguir navegar essa situação com inteligência diplomática? Ou vai ficar preso entre a pressão americana e a política interna sem conseguir uma resposta coerente? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender as implicações reais dessa classificação que vai além da segurança pública. Compartilha com quem precisa entender o que está acontecendo e se inscreve para continuar acompanhando essa crise. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.